Você já foi olhada pela pessoa que ama e percebeu que ela não te via? Não por desprezo, não por raiva, mas porque para ela você simplesmente não existia mais. Kaylin estava grávida do homem que jurou protegê-la, do rei Alpha, que diante de todo o reino a escolheu como sua rainha, do mate que jurou nunca esquecê-la. E então, em uma única noite, tudo foi apagado. Uma maldição arrancou Kaylin da memória dele. Seu nome, seu rosto, seu lugar no mundo. Ela continuava ali, respirando, sofrendo, esperando, enquanto o homem que amava passava por ela como se cruzasse com uma estranha. Mas o que ninguém esperava é que o rei Alpha começou a destruir o próprio reino, tentando encontrar algo que ele sentia faltar, mas não conseguia lembrar o quê. Porque existem laços que nem magia negra consegue apagar por completo. E essa é a história do que acontece quando o amor é esquecido pela mente, mas permanece gravado na alma. Fica comigo. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois dessa noite muda tudo. A lua cheia nunca havia parecido tão grande. Kaylin observava o disco prateado subir lentamente sobre o horizonte, sentindo o peso de seu brilho como uma pressão física contra a pele. Em questão de horas, aquela lua seria engolida pela sombra da Terra, transformando-se no eclipse total que acontecia apenas uma vez a cada 100 anos. E durante esse eclipse, Dristan, rei Alpha de Valdren, escolheria sua rainha. Kaylin ajustou a armadura cerimonial pela 10ª vez, seus dedos tremendo levemente enquanto apertavam as fivelas de bronze. Ela não deveria estar nervosa. Como capitã da guarda de fronteira, ela havia enfrentado hordas de lobos renegados, criaturas das terras sombrias, e até um dragão menor que se aventurou muito ao sul. Mas nenhuma batalha a havia deixado com o estômago revirando dessa forma. Porque nenhuma batalha tinha envolvido o homem que ela amava escolhendo outra mulher na frente de todo o reino. 3 meses. Ela estava grávida de 3 meses de Dristan, carregando o filho dele em seu ventre, enquanto se preparava para vê-lo jurar lealdade eterna a uma estranha. A ironia era tão amarga que ela quase podia sentir o gosto de cinzas na língua. Capitã, a voz de Thorin, seu segundo em comando, atirou dos pensamentos. Os guardas de honra estão se posicionando. Precisamos ir. Kaylin assentiu, engolindo o nó na garganta. Ela havia implorado a Dristan para não participar da cerimônia, para não ser forçada a testemunhar sua própria destruição. Mas ele havia insistido. Você precisa estar lá, Kay, ele havia dito, segurando o rosto dela entre as mãos grandes e calejadas. Isso é apenas política. Mera performance para o conselho. Quando tudo terminar, quando eu tiver garantido a paz com as províncias do norte, vou anunciar você, minha verdadeira Mate, a mãe do meu herdeiro. Ela havia acreditado nele. Deus, ela havia acreditado com cada fibra do seu ser. O templo da lua cheia se erguia no centro da capital como um colosso de mármore branco e obsidiana negra. Construído pelos primeiros lobos, há milênios, o templo era o único lugar sagrado o suficiente para uma cerimônia dessa magnitude. Kaylin seguiu em formação com os outros guardas de honra, suas botas ecoando no chão de pedra polida enquanto eles atravessavam o corredor principal. Milhares de lobos já haviam se reunido. A elite de Valdren ocupava os assentos próximos ao altar central, alfas territoriais com suas famílias, nobres de linhagens antigas, guerreiros condecorados e sacerdotes da lua. Mas foram as candidatas que capturaram a atenção de Kaylin. 7 mulheres vestidas em túnicas brancas fluidas estavam de pé em semicírculo ao redor do altar. Cada uma representava uma facção diferente do reino. Cada uma trazia uma aliança política valiosa. Kaylin as estudou com olhos treinados de guerreira, catalogando ameaças e fraquezas. Mas foi a mulher no centro que fez seu sangue gelar.
Seraphine. Alta e etérea, com cabelos prateados que caíam como uma cascata de luz lunar até a cintura, Seraphine era a suma sacerdotisa do Santuário da Lua Negra. Kellen sabia pouco sobre a ordem secreta, apenas rumores sussurrados sobre rituais proibidos e magia que não deveria existir. O que ela sabia, com certeza, era que Seraphine não deveria estar ali. As sacerdotisas da Lua Negra faziam votos de celibato. Elas renunciavam a vínculos carnais em troca de poder espiritual. Ou assim diziam. Seraphine girou a cabeça, e seus olhos, de um azul tão pálido que pareciam quase brancos, encontraram os de Kellen através da multidão. Um sorriso lento e frio curvou seus lábios. Não foi um sorriso de competição entre rivais. Foi um sorriso de vitória antecipada. Kellen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Formação! Ordenou Thorin em voz baixa, e os guardas de honra se posicionaram em 2 linhas perfeitas, flanqueando o corredor central. Foi quando Dristan entrou. O templo inteiro silenciou. Até a respiração coletiva pareceu cessar, enquanto o rei Alfa atravessava as portas massivas de carvalho negro. Ele usava as vestes cerimoniais da realeza, um manto de pele de lobo prateado sobre túnica negra bordada com fios de ouro. A coroa de espinhos de aço descansava em seus cabelos escuros, e seus olhos âmbar brilhavam com o fogo interior que todos os alfas possuíam. Mas havia algo errado. Kellen conhecia cada nuance daquele rosto, cada microexpressão, cada ritmo de sua respiração. Eles haviam sido amantes por 2 anos, confidentes por 3. Ela sabia quando ele estava cansado, quando estava preocupado, quando estava fingindo força que não sentia. E a maneira como Dristan se movia agora estava errada. Seus passos eram precisos demais, medidos como um soldado em desfile ao invés da graça fluida natural de um lobo de linhagem pura. Seu rosto era uma máscara de pedra, sem emoção, sem vida. E seus olhos estavam vazios. Kellen sentiu a marca de mate em seu pulso esquerdo pulsar com calor súbito e doloroso. A tatuagem de lua crescente que havia aparecido na pele dela na primeira vez que Dristan a havia tocado, reconhecendo o vínculo que o destino havia forjado entre eles. A marca que ele havia traçado com os dedos incontáveis vezes, maravilhado com a prova física de que ela era dele e ele era dela. Agora, aquela marca queimava como fogo líquido sob a pele. Dristan passou por ela. Seus olhos varreram a formação de guardas, pausando por uma fração de segundo em seu rosto. Kellen prendeu a respiração, esperando o reconhecimento, esperando o sorriso secreto que ele sempre lhe dava, esperando qualquer sinal de que ele a via. Mas o olhar dele deslizou sobre ela como água sobre pedra. Vazio, sem reconhecimento, como se ela fosse apenas mais um corpo anônimo em armadura. E então ele continuou andando. Kellen sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Não. Isso não estava acontecendo. Ele estava nervoso, distraído pela cerimônia. Era só isso. Tinha que ser só isso. Dristan Shadowborn, rei Alfa de Valdren, guardião da primeira alcateia, você se apresenta perante a lua cheia para escolher sua rainha. A voz do arquissacerdote ecoou pelas paredes de pedra. Que sua escolha seja sábia, que sua escolha seja verdadeira, que sua escolha seja abençoada pela própria lua. Dristan subiu os degraus do altar, seus movimentos ainda com aquela qualidade estranha e mecânica. Ele se virou para encarar as 7 candidatas, e Kellen viu Seraphine dar um passo à frente, sutilmente se separando das outras mulheres. O ritual do eclipse começará em breve, continuou o arquissacerdote. Quando a sombra da terra cobrir completamente a lua, você falará o nome da escolhida, e assim será selado. Kellen forçou seus pulmões a funcionarem. Isso era loucura. Dristan não podia realmente escolher uma dessas mulheres. Não quando ela estava aqui. Não quando o filho dele crescia dentro dela. Não quando eles eram mates verdadeiros. Ela deu um passo para fora da formação. Thorin sibilou seu nome em advertência, mas ela o ignorou.
Quebrando o protocolo, ela desceu do corredor lateral, movendo-se na direção do altar. Alguém tinha que parar isso. Alguém tinha que fazê-lo lembrar. Drystan, ela chamou, sua voz mais alta do que pretendia no silêncio tenso do templo. Ninguém se mexeu. Todas as cabeças se viraram na direção dela, exceto uma. Drystan não reagiu. Nem mesmo um tremor. Ele continuou olhando fixamente para as candidatas, como se Kellen não tivesse falado. Como se ela não existisse. Drystan! Ela subiu os primeiros degraus do altar, o coração martelando contra as costelas. Drystan, olha para mim! Malik, o primeiro conselheiro, emergiu das sombras ao lado do trono. Seu rosto austero estava contorcido em desaprovação. Capitã Kylin, você está violando a santidade da cerimônia. Retorne à sua posição imediatamente. Ele não está me vendo. Kylin disse, a voz quebrando. Há algo errado com ele. Olha para ele, Malik. Isso não é normal. O rei Alfa está em transe cerimonial. Malik respondeu friamente. Um estado sagrado de contemplação antes da escolha. Sua interrupção é uma ofensa grave. Guardas. 2 lobos de armadura pesada se aproximaram, mas Kellen os ignorou. Ela estava focada apenas em Drystan. Ela subiu mais um degrau, agora tão perto que podia ver as linhas de tensão ao redor de sua boca. A forma como suas mãos estavam fechadas em punhos apertados ao lado do corpo. Drystan, por favor. Ela estendeu a mão, os dedos roçando a manga do manto dele. Sou eu. Sou Kay. A marca de mate em seu pulso explodiu em dor branca e ofuscante. Kaylen gritou, dobrando-se enquanto segurava o braço contra o peito. Era como se alguém estivesse queimando a marca com ferro em brasa, tentando arrancá-la da pele com garras afiadas. Lágrimas brotaram de seus olhos. E Drystan continuou olhando para frente. Não fez absolutamente nada. Remova-a, ordenou Malik, sua voz suave como seda venenosa. Mãos fortes agarraram os braços de Kaylen, arrastando-a para trás. Ela lutou, gritando o nome de Drystan repetidamente, mas ele nunca se virou. Nem uma vez. Os guardas a forçaram a descer os degraus, empurrando-a de volta para o corredor lateral. Quieta! Thorin sibilou em seu ouvido, segurando-a firmemente. Kay, para. Você só está piorando as coisas. Ela estava piorando as coisas? Ela? O homem que havia jurado amá-la para sempre estava prestes a escolher outra mulher, e ela estava piorando as coisas? Acima do templo, a lua começou a escurecer. O eclipse estava começando. Luz prateada derramou-se através das janelas em vitrais, projetando padrões móveis de sombra e claridade no chão de mármore. As candidatas ergueram seus rostos para o céu, e Kaylen viu algo que fez seu sangue gelar. Serafine estava brilhando. Não era reflexo da luz lunar. Era algo interno, algo antinatural. Uma luminescência pálida e doentia emanava da pele da sacerdotisa, crescendo mais intensa a cada segundo que a sombra da terra consumia a lua. Magia! Kaylen respirou. Ela está usando magia. Cala a boca. Thorin a repreendeu desesperadamente. Antes que eles te prendam por difamação. Mas Kaylen não podia se calar. Ela entendia agora. A estranheza de Drystan, a forma como ele não conseguia vê-la, o brilho doentio de Serafine. Isso era uma maldição. Tinha que ser. A lua desapareceu completamente, engolida pela sombra. Escuridão total caiu sobre o templo por 3 batidas de coração. E na escuridão, Serafine brilhava como uma estrela solitária. Fale o nome, o arqui-sacerdote ordenou. Quando a luz retornou, não a lua ainda, mas tochas acesas por mãos nervosas. Drystan estava olhando diretamente para Serafine. Seus olhos vidrados finalmente mostravam uma fagulha de emoção. Não amor. Não reconhecimento de um vínculo de mates. Apenas atração magnética. Como uma mariposa voando cegamente em direção à chama. Eu escolho. Sua voz saiu oca, distante. Serafine do santuário da lua negra. O templo explodiu em comemoração controlada.
aplausos educados, inclinações de cabeça respeitosas. A união entre trono e templo era estrategicamente sólida, politicamente impecável e completamente devastadoramente errada. Kaelen sentiu algo quebrar dentro do peito, não seu coração. Isso era muito simples. Era algo mais profundo. Era o vínculo de Mate sendo rasgado pela raiz, arrancado com violência de sua própria alma. Ela olhou para baixo e viu sangue. A marca no pulso havia rachado, literalmente. A pele se abriu em linhas vermelhas, seguindo o padrão da lua crescente. Sangue fresco escorrendo entre seus dedos quando ela pressionou a palma contra a ferida. Isso não era possível. Marcas de Mate não sangravam. Elas desapareciam quando rejeitadas. Sim, mas se dissolviam lentamente, dolorosamente, ao longo de semanas ou meses. Elas não se abriam em feridas vivas, a menos que a rejeição não fosse natural, a menos que fosse forçada. Kaelen ergueu os olhos e encontrou Serafine olhando diretamente para ela por cima do ombro de Dristan. A sacerdotisa estava sorrindo, e seus lábios formaram palavras silenciosas que apenas Kaelen conseguiu ler. Você nunca existiu. Algo em Kaelen se partiu de forma irreparável naquele momento. Não era desespero. Não era tristeza. Era fúria pura e incandescente. Mas por baixo da raiva, mais assustador do que qualquer emoção, estava o entendimento frio e claro de que ela precisava sair dali, agora. Porque se ela ficasse mais um segundo naquele templo, vendo aquela mulher tocar o homem que ela amava, vendo Dristan aceitar a mão de outra com olhos vazios, ela faria algo que não poderia desfazer. Kaelen se virou e saiu. Ninguém a impediu dessa vez. Ninguém prestou atenção na guarda ferida cambaleando pelos corredores laterais. Todos os olhos estavam fixos no altar, onde Dristan erguia a mão de Serafine aos lábios em um beijo cerimonial. O ar noturno atingiu o rosto de Kaelen como um tapa. Ela tropeçou nos degraus do templo, o pulso ensanguentado deixando um rastro de gotas vermelhas na pedra branca. Seu estômago se revirou, e ela caiu de joelhos nos arbustos ao lado da escadaria, vomitando violentamente. Quando os espasmos passaram, ela ficou ali tremendo, uma mão ainda pressionada contra o pulso sangrento, a outra enrolada protetoramente em torno do ventre que abrigava o segredo que agora parecia uma maldição em si. Capitã? Ela ergueu os olhos e viu Wren, um dos soldados mais jovens da guarda de fronteira. Seus olhos estavam arregalados de preocupação. Você está machucada. Deixa eu chamar um curandeiro. Não. Kaelen o cortou, forçando-se a ficar de pé. Suas pernas tremeram, mas aguentaram. Não. Eu só preciso ir. Ir? Ir para onde? Longe. A palavra saiu como um soluço. Para qualquer lugar longe daqui. Ela começou a andar. Depois correr. Seus pés a levaram não de volta aos quartéis, não para sua pequena casa na cidade, mas para os estábulos reais. Com mãos que tremiam incontrolavelmente, ela selou sua égua de guerra, a mesma que a havia carregado através de uma dúzia de batalhas. Para onde vamos, Kay? Ela sussurrou para o animal, acariciando o focinho macio. A égua bufou, sentindo o pânico de sua cavaleira. Norte. A resposta veio instintivamente. As montanhas sombrias, o lugar onde lobos quebrados iam desaparecer. Kaelen montou, ignorando a dor lancinante no pulso, ignorando a náusea que rolava em ondas por causa da gravidez. Ela puxou o capuz da capa sobre a cabeça e partiu a galope através dos portões abertos da cidade. Atrás dela, no templo, a cerimônia continuava. Votos sendo proclamados, alianças sendo seladas. Um reino celebrando sua nova rainha. E ninguém, nem uma única alma, notou a guerreira desaparecendo na noite. Ninguém, exceto Malik, que observava da torre mais alta do templo, um sorriso satisfeito curvando seus lábios finos. Corra, ele murmurou para a escuridão. Corra para bem longe, pequena guerreira, onde nem mesmo sua memória possa assombrá-lo. Ele virou-se descendo as escadas em espiral de volta para a cerimônia.
Tinha um ritual para completar, uma maldição para fortalecer, e um rei para manter cego. Nas montanhas ao norte, onde o luar não conseguia penetrar a densa cobertura de pinheiros, algo antigo e poderoso levantou a cabeça. Sentindo sangue de Mate derramado, sentindo dor injusta, sentindo uma guerreira que logo cruzaria em território onde lobos perdidos eram bem-vindos. As montanhas sombrias esperaram. E no ventre de Kellen, 2 pequenos corações batiam em sincronia com o dela, sobrevivendo. Por enquanto. 6 meses depois. O frio das montanhas sombrias nunca incomodou Kellen. Mesmo agora, com a neve acumulando-se contra as paredes de pedra da ruína antiga que ela chamava de lar, mesmo com o vento uivando através das fendas como vozes de fantasmas, ela não sentia nada além de um entorpecimento distante. O entorpecimento era preferível à dor. Ela se moveu pela única câmara ainda intacta da antiga fortaleza, alimentando a pequena fogueira com galhos secos que havia coletado durante a manhã. Suas mãos, antes firmes e calejadas de anos empunhando espadas, agora tremiam levemente. Não de frio, mas de exaustão profunda. A gravidez estava consumindo-a de formas que ela nunca imaginara. Kellen olhou para baixo, para o ventre massivamente inchado que esticava sua túnica improvisada até o limite. 6 meses grávida, mas seu corpo parecia carregar o peso de 9. Os movimentos internos eram constantes agora. Chutes, socos, torções. E, estranhamente, os movimentos vinham de lados opostos com frequência perturbadora. 2! Uma voz rouca disse atrás dela. Você está carregando 2 filhotes, pequena guerreira. Kaelen se virou, encontrando os olhos prateados de Cira, a líder não oficial dos lobos exilados que habitavam estas montanhas. A mulher era antiga. Ninguém sabia exatamente quantos séculos ela havia vivido. E seu rosto era marcado por cicatrizes rituais que indicavam crimes contra alcateias há muito extintas. Gêmeos. Kaelen disse baixinho, a palavra saindo pesada. Eu suspeitava. Não apenas gêmeos. Cira se aproximou, seus movimentos graciosos apesar da idade aparente. Posso sentir a força deles, Kaelen. Esses filhotes carregam poder. Poder real. Poder real. As palavras fizeram algo retorcer no peito de Kaelen. Porque esses bebês eram de sangue real. Filhos de um rei alfa. Herdeiros de um trono que nunca os reconheceria. Não importa o que eles são, Kaelen disse, virando-se de volta para o fogo. Aqui nas montanhas, poder não significa nada. Apenas sobrevivência importa. Cira fez um som de descrença. Você ainda não contou a eles, contou? Aos outros exilados. Quem é o pai dessas crianças? Não há necessidade. Há toda a necessidade. A voz de Cira endureceu. Porque quando esses filhotes nascerem, seus gritos vão ecoar através do vínculo de sangue até o coração do reino. E ele vai sentir. O rei Alfa vai saber que tem herdeiros, quer você queira ou não. Kaelen fechou os olhos. Ela havia pensado nisso, é claro. Nas longas noites insones, quando a dor da marca de Mate, ainda rachada, ainda sangrando esporadicamente, a mantinha acordada, ela havia se perguntado se Dristan sentiria quando as crianças nascessem. Se ele se importaria. Se ele sequer se lembraria de que ela existia. A marca ainda está piorando, Cira observou, olhando para o pulso esquerdo de Kaelen, onde panos manchados de sangue cobriam a ferida que se recusava a sarar. Eu sei. Isso não é natural, criança. Marcas de Mate não fazem isso. Não continuam sangrando por meses, não racham mais fundo a cada dia. Cira pausou. Isso é magia negra. Alguém está ativamente tentando destruir seu vínculo. Kaelen já sabia disso. Ela havia chegado à mesma conclusão semanas atrás. Mas ouvir em voz alta fazia a realidade inescapável. Serafine. Ela disse o nome como uma maldição. A sacerdotisa da lua negra. Cira cuspiu no chão. Aquela ordem pratica magias que foram proibidas pelos primeiros lobos. Feitiços de sangue, rituais de sombra. E o mais perigoso de todos, maldições de esquecimento. O coração de Kaelen pulou. Esquecimento?
para fazer alguém esquecer uma pessoa completamente. Para apagar cada memória, cada conexão, até mesmo o reconhecimento instintivo que vem de um vínculo de mate. Os olhos de Cira brilharam perigosamente. Mas tal maldição tem um custo. Ela precisa ser alimentada constantemente. Rituais mensais. Sangue derramado sob lua nova. E se a maldição falhar nem que seja por um dia, ele vai se lembrar. Kaelen terminou, sentindo algo próximo de esperança flutuar em seu peito pela primeira vez em meses. Ele vai se lembrar, Cira confirmou. E quando ele lembrar, pequena guerreira, todo o inferno vai se soltar. Mas Kaelen não podia se dar ao luxo de esperar. Não quando a cada dia que passava, a marca em seu pulso rachava mais fundo. Não quando ela podia sentir a conexão com Dristan sendo sistematicamente destruída, pedaço por pedaço. Em algum ponto, a destruição seria completa. E então, nem mesmo quebrar a maldição o traria de volta para ela. Descanse, Cira ordenou gentilmente. Os filhotes estão drenando sua força. Você precisa preservar energia. Kaelen assentiu, movendo-se para a pilha de peles que servia como sua cama. Mas quando ela deitou, não foi o sono que a encontrou. Foi a visão. Acontecia com mais frequência ultimamente. Flashes de algo que ela não deveria conseguir ver. Imagens sangrando através do vínculo quebrado de mate, chegando até ela em fragmentos distorcidos. Desta vez, ela viu Valdren. A capital estava morrendo. Os campos ao redor da cidade, antes verdes e abundantes, estavam marrons e murchos. As colheitas haviam falhado 3 vezes consecutivas. Fome se espalhava pelas províncias externas. E os lobos estavam enlouquecendo. Kaelen viu alcateias atacando umas às outras sem provocação. Viu guerreiros de linhagens antigas perdendo o controle de suas transformações, mudando involuntariamente sob estresse. Viu crianças lobisomens incapazes de realizar seus primeiros shifts, como se algo estivesse bloqueando a própria magia que corria em suas veias. E no centro de tudo, no castelo que ela uma vez chamara de lar, estava Dristan. Ele estava destruindo seu próprio palácio. A visão mostrou-a o grande salão, aquele mesmo onde ela havia treinado com outros guardas, onde havia rido com companheiros de armas, onde Dristan a havia puxado para um canto escuro uma vez para roubar um beijo proibido. Agora, o salão estava em ruínas. Pilares de mármore haviam sido rachados ao meio. Janelas em vitrais estavam despedaçadas. Mobília antiga estava transformada em lenha. E no centro da destruição, Dristan estava de pé em forma de lobo. Mas este não era o lobo magnífico que ela conhecia. Aquela fera era algo selvagem, faminto, desesperado. Seus olhos âmbar ardiam com uma luz febril. Espuma pingava de suas mandíbulas. E enquanto ela observava, ele lançou-se contra uma parede de pedra, garras rasgando profundamente, como se pudesse arrancar algo invisível que o atormentava. Vozes ecoaram na visão, conselheiros tentando acalmá-lo, guardas mantendo distância. E Serafine. Serafine estava de pé em uma sacada acima, observando a destruição com expressão serena, como se isso fosse exatamente o que ela esperava, o que ela planejara. Meu rei, ela chamou, sua voz musical e venenosa. Você precisa de descanso. Deixe-me administrar a tintura novamente. Ela vai te acalmar. Tintura. Veneno seria mais preciso. Kaelen viu Dristan mudar de volta para a forma humana, nu e tremendo. Viu Serafine descer as escadas com uma taça de prata. Viu Dristan beber o líquido escuro sem questionamento. E viu o momento exato em que a droga o atingiu. Seus olhos ficaram vidrados. Seus ombros curvaram. A chama selvagem de resistência que ainda queimava dentro dele foi sufocada como uma vela. Melhor. Serafine ronronou, acariciando o rosto dele com dedos longos. Muito melhor, meu rei. Agora venha. Temos assuntos a discutir. A visão começou a desaparecer, mas não antes de Kaelen ver uma última coisa. Malik, de pé nas sombras, segurando um livro encadernado em couro preto.
Suas mãos se moviam em padrões complexos sobre as páginas abertas, lábios se movendo em palavras silenciosas, mantendo a maldição, fortalecendo-a. Kailen acordou com um grito. Cira estava ao seu lado instantaneamente, segurando seus ombros. Fácil, criança. Fácil. Foi apenas uma visão. Não foi apenas uma visão. Kellen ofegou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele está... Cira, ele está se destruindo. O reino inteiro está desmoronando. E aquela bruxa está envenenando-o, mantendo-o dócil enquanto Malik mantém a maldição. Você não pode ajudá-lo, Cira a cortou firmemente. Você não tem poder para quebrar uma maldição da lua negra. E na sua condição, tentar voltar para Valdren seria suicídio. Kellen sabia que isso era verdade. Mas a lógica não aplacava na agonia de ver o homem que ela amava se despedaçar. Sentir através dos fragmentos do vínculo de Mate a dor dele, a confusão dele, a fome crescente por algo que ele não conseguia nomear. Ele estava procurando por ela. Mesmo sem saber quem ou o que estava procurando, alguma parte dele sabia que algo estava faltando. Alguém estava faltando. Há rumores, Cira disse calmamente após um longo silêncio, que chegaram até mesmo aqui nas montanhas. Dizem que o Rei Alfa está oferecendo recompensas absurdas para qualquer um que traga informações sobre uma guerreira desaparecida. Ele não pode descrever o rosto dela, não pode dizer o nome dela, mas ele está virando o reino de cabeça para baixo procurando por... algo. Por ela. Kellen fechou os olhos, sentindo renovada esperança e desespero em medidas iguais. Então parte dele ainda lembra. A maldição está forte, mas não é perfeita. Vínculos de Mate verdadeiros são difíceis de apagar completamente. Cira pausou. Mas, Kailen, você precisa entender. Se Serafine perceber que a maldição está enfraquecendo, se ela suspeitar que Dristan está começando a se lembrar, ela vai me matar. As palavras saíram planas. Factual. Pior. Ela vai garantir que você desapareça tão completamente que nem mesmo fragmentos de memória permaneçam. Ela vai apagar sua existência da própria realidade. Um chute forte de dentro do ventre de Kailen a fez ofegar. Ela colocou as mãos no abdômen inchado, sentindo os dois bebês se moverem, lutando, já tão fortes. Eles vão nascer em breve, ela disse calmamente. Eu posso sentir, talvez semanas, talvez dias. E quando eles nascerem, o vínculo de sangue vai atravessar qualquer maldição. Cira alertou. Dristan vai sentir. Pode não saber o que é, mas vai sentir o nascimento de seus herdeiros. Kailen olhou para o fogo, vendo formas dançarem nas chamas, decisões tomando forma. Bom, ela finalmente disse, deixe-o sentir, deixe aquele fogo queimar através da maldição dela. Deixe-o se lembrar. E se ele não lembrar? Cira pressionou. Se o nascimento apenas o deixa mais louco, mais perigoso? Então, pelo menos ele saberá. Kellen respondeu, uma nova determinação endurecendo sua voz. Que em algum lugar, alguém carrega parte de sua alma, mesmo que ele nunca descubra quem. As semanas seguintes passaram em uma névoa de preparação e dor crescente. Os lobos exilados, uma dúzia deles, cada um carregando suas próprias histórias de traição e rejeição, se reuniram em torno de Kailen, trazendo suprimentos, oferecendo proteção, preparando-se para o nascimento que todos sabiam seria diferente de qualquer outro. Porque estes não eram filhotes comuns. Kailen podia sentir a magia irradiando deles agora. Quando ela colocava as mãos no ventre, sombras dançavam ao redor de seus dedos, sua própria magia respondendo ao poder nascente das crianças. E às vezes, tarde da noite, ela jurava poder ouvir pequenos rosnados vindo de dentro dela. Os bebês já estavam lutando para existir. Foi em uma noite sem lua, 3 semanas após sua visão de Dristan, que a dor verdadeira começou. Kailen estava verificando a pequena reserva de ervas medicinais que Cira havia coletado quando a primeira contração a atingiu. Não era dor de parto normal. Era como se algo estivesse rasgando-a de dentro para fora, queimando através de suas veias com fogo líquido. Ela caiu de joelhos,
Um grito rasgando sua garganta. Cira! A voz de alguém gritou. É hora! Mãos a pegaram, carregando-a de volta para a câmara principal. Alguém atiçou o fogo até chamas rugir. Panos foram empilhados. Água foi aquecida. E Kailen estava morrendo. Ela sabia disso instintivamente. Algo estava errado. Os bebês eram muito fortes, sua magia muito selvagem. Eles estavam consumindo-a de dentro para fora, drenando cada gota de força que ela possuía. Os filhotes, Cira disse tensamente, examinando-a. Eles estão lutando um contra o outro e lutando para sair. Então deixe-os lutar. Kellen ofegou através de dentes cerrados. Apenas mantenha-os vivos. Prometa-me, Cira, não importa o que aconteça comigo. Não fale assim. Outra contração, mais forte. Kellen sentiu algo rasgar. Sangue, muito sangue, manchou as peles sob ela. E então, ela ouviu. Trovões de cavalos, vozes gritando, o som inconfundível de aço sendo desembainhado. Caçadores! Um dos lobos exilados ofegou, correndo para dentro. Vindos do sul, 2 dúzias, talvez mais, armados para matar. Serafine havia enviado seus assassinos. Defendam a fortaleza, Cira ordenou, mas sua voz estava tensa. Todos sabiam que 1 dúzia de lobos exilados não poderia segurar 2 dúzias de guerreiros treinados. Não por muito tempo. Kailen sentiu pânico frio atravessá-la. Não agora. Não quando seus bebês estavam prestes a chegar ao mundo. Não quando ela estava tão fraca, tão indefesa. A dor aumentou novamente, e desta vez, algo mudou. As sombras na câmara começaram a se mover. Não pelo vento, não pela luz do fogo, mas por vontade própria. Elas fluíam das paredes, do teto, convergindo ao redor de Kailen como serpentes negras e vivas. E enquanto ela observava com olhos semicerrados, as sombras começaram a tomar forma. Lobos. Lobos feitos de escuridão pura, com olhos que brilhavam como brasas. Pelos primeiros, Cira sussurrou. A magia das crianças está se manifestando através de você. Kailen não tinha controle sobre isso. A magia estava agindo por instinto de sobrevivência. Os bebês protegendo a mãe protegendo os bebês. Os lobos de sombra fluíram através das paredes rachadas da fortaleza, saindo para encontrar os caçadores que se aproximavam. E do lado de fora, o massacre começou. Gritos encheram a noite. Não de lobos, mas de homens encontrando morte nas mandíbulas de criaturas que não deveriam existir. Os lobos de sombra não tinham piedade. Eles rasgaram através dos caçadores como papel, despedaçando armaduras, quebrando ossos, transformando 2 dúzias de assassinos treinados em nada além de cadáveres ensanguentados na neve. E durante todo o tempo, Kailen estava dando à luz. A dor era transcendente agora, indo além do físico para algo primordial. Ela sentiu-se partir ao meio, sentiu a própria vida sendo arrancada dela. Mas ela empurrou, e empurrou, e empurrou. O primeiro bebê chegou em um jorro de sangue e fluido. Um menino. Pequeno, mas perfeitamente formado, com cabelos escuros grudados no crânio minúsculo. Ele não chorou imediatamente. Apenas abriu olhos que brilhavam âmbar puro. Olhos do pai. Forte! Cira ofegou, cortando o cordão e limpando o bebê. Olha para ele, Kailen. Olha para o seu filho. Mas Kailen não podia fazer mais do que vislumbrar antes de outra contração a rasgasse. Havia outro. O segundo bebê lutando pelo nascimento. Este foi mais difícil, maior, mais forte. Quando finalmente emergiu, outra onda de sangue e dor impossível, Kailen viu imediatamente que esta era diferente. Uma menina. E seu cabelo não era escuro como o irmão. Era prata pura. Branco prateado como o luar. Quando a bebê abriu seus olhos, eles brilhavam não com âmbar, mas com violeta profundo. A cor de magia antiga. A cor de poder que não deveria existir em uma criança tão nova. Pelos primeiros lobos, Cira respirou. Ela é... especial, Kailen concluiu, mesmo enquanto a consciência começava a escorregar.
ambos são. Do lado de fora, os lobos de sombra haviam terminado sua matança. Eles voltaram para a fortaleza, dissolvem-se de volta em nada conforme a magia que os havia criado finalmente se esgotava. Kaelen deitou-se na pilha de peles ensanguentadas, seus 2 bebês sendo colocados em seus braços por mãos gentis. Ela olhou para eles, seu filho com olhos do pai, sua filha com magia que cantava nas veias, e sentiu algo feroz e protetor inundar através da exaustão. Vocês vão viver, ela sussurrou para eles. Não importa o que custe. Vocês vão viver. E a 500 quilômetros ao sul, no castelo de Valdren, Dristan acordou de um sono drogado com um rugido que abalou as próprias fundações. Porque ele havia sentido. Através do vínculo de sangue que nenhuma maldição poderia apagar completamente, ele sentiu o nascimento de seus filhos. E pela primeira vez em 6 meses, uma palavra atravessou a névoa de esquecimento. Um nome. Kaelen. O nome saiu de Dristan, como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Kaelen. Ele estava de pé no centro de seu quarto destruído, nu e tremendo, com sangue escorrendo dos nós dos dedos onde havia socado paredes de pedra. Guardas irromperam pela porta, espadas desembainhadas, esperando encontrar um invasor. Em vez disso, encontraram seu rei em forma humana pela primeira vez em dias, olhos selvagens fixos em algo que só ele podia ver. Majestade, o capitão da guarda começou cautelosamente. Você gritou. Kaelen, Dristan repetiu, a palavra saindo mais forte agora, mais certa. Eu preciso... Ela está... Sua respiração ficou presa. Ela está sangrando. Há muito sangue. Eu posso sentir. Não era verdade. Não mais. O nascimento havia terminado horas atrás, e Kaelen estava viva, se bem que exausta. Mas o vínculo de sangue que havia despertado no momento em que os gêmeos deram seu primeiro suspiro ainda pulsava através dele como um segundo coração. Um coração que martelava dor e medo e necessidade urgente. Quem é Kaelen, senhor? O guarda perguntou confuso. Dristan congelou. Quem era Kaelen? A resposta deveria ser óbvia, deveria estar na ponta da língua, mas quando ele alcançou a memória, havia apenas névoa. Névoa espessa e sufocante que envolvia algo desesperadamente importante. Eu não... Ele levou as mãos à cabeça, dedos emaranhados em cabelos escuros. Eu não sei. Mas eu preciso encontrá-la. Agora. Meu rei. A voz de Seraphine flutuou do corredor, suave como mel envenenado. Ela apareceu na porta usando robes brancos que faziam sua pele brilhar sob a luz do fogo. Você teve outro episódio. Deixe-me preparar a tintura. Não! O rugido de Dristan fez os guardas recuarem. Sem mais tinturas. Sem mais... o que quer que esteja nelas. Os olhos de Seraphine estreitaram por uma fração de segundo antes de sua expressão suavizar em preocupação. As tinturas são para sua própria proteção, meu senhor. Suas fúrias estão piorando. Ontem você quase matou 3 servos. Eu me lembro. Dristan a cortou, embora não lembrasse. As últimas semanas eram uma mancha de raiva e dor e violência que não fazia sentido. E eu me lembro de uma coisa a mais. Um nome. Ele deu um passo em direção a ela, notando pela primeira vez como ela recuou sutilmente. Kaelen. Quem é ela? Não conheço ninguém com esse nome. Mentira. Ele podia sentir a mentira emanando dela como fumaça acre. Seus instintos de lobo, embotados há meses pela maldição e drogas, finalmente começavam a despertar. Malik. Dristan se virou para o capitão. Traga-me Malik, agora. O primeiro conselheiro chegou 15 minutos depois, seu rosto austero composto em linhas de preocupação. Ouvi dizer que teve outra crise. Kaelen, Dristan disse bruscamente. Esse nome significa algo para você? Houve a pausa mais breve. Tão breve que qualquer um menos um alfa treinado teria perdido. Mas Dristan viu. Viu o flash de pânico nos olhos de Malik antes de ele escondê-lo.
Não consigo recordar, senhor. Você está mentindo. As palavras saíram como um rosnado. Ambos estão mentindo. Por quê? Serafim deslizou para mais perto de Malik, os dois se posicionando de forma que Dristan subitamente percebeu não era a primeira vez. Eles se moviam como aliados, como conspiradores. Quantas vezes ele havia visto essa coreografia silenciosa e não notado? Meu rei, Malik disse cuidadosamente, você está claramente agitado. Talvez devêssemos... Mobilizem o exército. Silêncio absoluto caiu sobre o quarto. Perdão? Malik finalmente disse. O exército. Todas as forças disponíveis. A voz de Dristan era firme agora, com autoridade que havia estado ausente por meses. Preparem para marchar ao amanhecer. Marchar para onde, majestade? Norte. A palavra veio instintivamente. Para as montanhas sombrias. Serafine soltou um riso agudo. As montanhas sombrias? Não há nada lá, exceto lobos exilados e ruínas antigas. Ela está lá. Dristan a cortou. Kailen está lá. Eu posso senti-la. Ele pressionou um punho contra o peito, sobre o coração que batia em sincronia com algo, alguém, a centenas de quilômetros de distância. E eu vou encontrá-la, mesmo que tenha que destruir cada pedra daquelas montanhas para fazer isso. Isso é loucura, Malik disse bruscamente. O reino está à beira do colapso. As colheitas falharam, as alcateias estão se revoltando, nossas fronteiras estão sob ataque constante. Você não pode simplesmente abandonar. Eu disse. Dristan rosnou, sentindo a transformação começar a rastejar sobre sua pele. Mobilizem, ó exército. O poder puro em sua voz, poder de comando que nenhum lobo poderia desobedecer, forçou todos no quarto a baixarem suas cabeças em submissão instintiva. Todos exceto Malik e Serafim, que trocaram um olhar carregado. Dristan viu. E alguma coisa finalmente se encaixou. Vocês, ele disse lentamente. Vocês dois. Desde o começo. O que vocês fizeram comigo? Serafim abriu a boca, mas Malik a silenciou com um gesto. Para a surpresa de Dristan, foi o conselheiro que falou, e havia algo de frio e triunfante em sua voz. Fizemos o que era necessário, Malik disse calmamente. Você estava prestes a anunciar aquela mulher como sua rainha. Uma guerreira sem título, uma pária de família caída. Você teria destruído Valdren com sua escolha egoísta. A raiva que explodiu através de Dristan foi nuclear. Ele nem percebeu que estava mudando até que garras rasgaram através da pele, até que presas alongaram em sua boca. O lobo dentro dele, faminto e meio louco de meses de negação, estava exigindo sangue. Mas Malik ergueu uma mão, e Dristan sentiu algo se apertar ao redor de sua garganta. Não fisicamente, magicamente. A maldição. Você não pode me machucar, Malik disse com confiança doentia. A maldição que minha irmã e eu lançamos garante isso. Você mal pode me ver como uma ameaça, quanto mais agir contra mim. Irmã. Serafine era a irmã de Malik. Deus, como ele havia sido cego. Os meses desde a escolha. Malik continuou, claramente apreciando sua confissão agora que sentia vitória. Foram para seu próprio bem, para fortalecer o reino através de aliança adequada, para apagar aquela distração patética que você chamava de amor. Kailen, Dristan forçou através de dentes cerrados. Mesmo falar o nome era como quebrar correntes. O que vocês fizeram com ela? Nada, Serafine disse, sua voz cantarolante de malícia. Ela fez isso consigo mesma. Fugiu como a covarde que era. E logo estará morta, se os caçadores que enviei fizerem seu trabalho adequadamente. Algo quebrou em Dristan naquele momento. Não a maldição, ainda não. Mas algo mais profundo. A parte dele que havia estado aceitando, obedecendo, existindo em névoa de conformidade. Aquela parte se despedaçou, e em seu lugar surgiu fúria primordial. Ele atacou, a maldição tentou segurá-lo,
tentou fazê-lo ver Malik e Serafine como não ameaças. Mas o imperativo de proteger sua Mate, mesmo uma Mate que ele apenas vagamente lembrava, era mais antigo que qualquer magia. Era instinto gravado em seu DNA, nas próprias fundações do que significava ser lobo. Suas garras alcançaram a garganta de Malik, mas Serafine foi mais rápida. Ela murmurou palavras em língua antiga, e luz negra explodiu de suas palmas. A magia atingiu Dristan como um martelo, lançando-o através do quarto. Ele bateu na parede dura o suficiente para rachar pedra, caindo em monte ofegante. "Guardas!" Serafine gritou. "O rei enlouqueceu! Confinem-no!" Mas os guardas hesitaram, porque o que eles viram não era um rei louco. Viram um homem traído por aqueles em quem mais confiava. Viram a verdade finalmente rompendo através de meses de mentiras. "Não se atrevam", Dristan rosnou, forçando-se a ficar de pé. Sangue escorria de sua têmpora onde havia atingido a parede. "Prendam esses dois, por traição contra o trono." "Você não tem autoridade aqui", Malik disse friamente. "Não enquanto a maldição durar. Você é meu fantoche, Dristan. Sempre foi." "Então quebre a maldição", Dristan desafiou. "Lute comigo de igual para igual, covarde." Malik riu. "Por quê? Você vai se lembrar dela eventualmente de qualquer forma, quando a maldição desaparecer após sua morte. E ela vai morrer, Dristan. Meus caçadores vão garantir isso. Junto com os bastardos que ela está carregando." "Carregava", Dristan o corrigiu, sentindo a verdade pulsar através do vínculo de sangue. "Ela já deu à luz. 2 filhos, meus herdeiros." O rosto de Malik empalideceu. Impossível. A gravidez deveria tê-la matado. Mas não matou. Uma estranha calma desceu sobre Dristan. Ela sobreviveu. As crianças sobreviveram. E cada segundo que eu desperdiço aqui com vocês é um segundo a mais que minha família está em perigo. Ele se virou para os guardas. "Qualquer um que seja leal à verdadeira coroa, me siga. Marchamos para as Montanhas Sombrias, agora." 2/3 dos guardas bateram punhos no peito em salve. Serafine sibilou de raiva, poder escuro se enrolando ao redor de seus braços. "Você não vai alcançá-la a tempo?" Dristan estava se movendo antes que ela terminasse. Desta vez, quando a maldição tentou pará-lo, ele empurrou através dela através de pura força de vontade. Suas mãos fecharam ao redor do pescoço de Serafine, erguendo-a do chão. "Quebre!" Ele rosnou. "Quebre a maldição ou eu quebro você." Seus olhos se arregalaram, mãos arranhando seus pulsos inutilmente. Mas foi Malik quem cedeu primeiro. "Espere!" o conselheiro gritou. "Não a machuque. Eu vou enfraquecê-la. Só o suficiente para você sobreviver à jornada." "Toda ela", Dristan exigiu. "Impossível. Levou meses para construir. Quebrá-la instantaneamente poderia matá-lo. Então me dê uma chance de lutá-la." Dristan apertou sua pegada em Serafine. "Agora." Malik hesitou. Então puxou o livro encadernado em couro preto de dentro de seus hobbies. Suas mãos tremeram enquanto ele virava para uma página marcada com sangue seco. Começou a entoar, as palavras fazendo o ar ao redor tremer. Dristan sentiu a maldição se soltar. Apenas marginalmente, mas o suficiente. Memórias começaram a sangrar através das rachaduras. Kailen rindo enquanto eles treinavam juntos no pátio. Kailen nua em seus braços, pele brilhando sob luz de luar. Kailen sussurrando que estava grávida, olhos brilhando de alegria e medo. Kailen olhando para ele durante a cerimônia, dor crua escrita em cada linha de seu rosto. "Deus!" Dristan ofegou, soltando Serafine. Ela desabou no chão tossindo. "O que eu fiz? O que vocês me fizeram fazer?" "Salvamos o reino", Malik disse sem remorso. "Você destruiu tudo o que importava", Dristan rugiu. "Mobilizem cada guerreiro, cada lobo capaz de lutar. Deixem esses 2 trancados nas masmorras. Se eu não voltar vivo, executem-nos ao amanhecer." Ele não esperou resposta. Já estava correndo, descendo escadas,
através de corredores, para fora do castelo em direção aos estábulos. Ele selou o mais rápido corcel de guerra com mãos que mal conseguiam manter-se firmes. Por trás dele, soldados se mobilizavam, cavalos sendo preparados, armas sendo distribuídas. Um exército se formando com velocidade nascida de meses de mal servindo um rei quebrado e finalmente recebendo ordens que faziam sentido. Mas Dristan não podia esperar por eles. Ele montou e partiu a galope no momento em que a cela estava segura, empurrando o cavalo a velocidades suicidas através das ruas vazias da capital, através dos portões, para dentro da escuridão que levava a norte, para as montanhas sombrias, para Kellen, para a família que ele havia esquecido. A jornada que deveria levar 3 dias, Dristan cobriu em 1 dia e meio. Ele matou o primeiro cavalo por exaustão, roubou outro de um posto fronteiriço e continuou empurrando. A maldição ainda agarrava sua mente, mas cada hora que passava, mais memórias retornavam. E com elas, mais horror do que ele havia feito. Não intencionalmente. Mas intenção não importava. Ele havia olhado através de Kellen durante a cerimônia. Havia escolhido outra mulher. Havia deixado sua amante grávida fugir sozinha para a natureza selvagem. Se ela estivesse morta, ele empurrou o pensamento para longe. Não. O vínculo de sangue ainda pulsava fraco, mas firme. Ela estava viva. As crianças estavam vivas, por enquanto. As montanhas sombrias se erguiam diante dele como dentes quebrados rasgando o céu. Neve começou a cair quando ele entrou nos desfiladeiros, tornando a trilha traiçoeira. Mas Dristan não diminuiu. Ele empurrou mais fundo, seguindo o puxão no peito que o puxava norte. Sempre norte. Ele encontrou os corpos ao pôr do sol do segundo dia. 2 dúzias de lobos mortos espalhados pela neve manchada de sangue. Caçadores mercenários pelas marcas que carregavam. Mas eles não haviam sido mortos por garras ou presas comuns. Eles haviam sido despedaçados por algo antinatural. Algo feito de escuridão pura. Magia de sombras. Dristan murmurou, reconhecendo os sinais. Apenas um punhado de lobos em todo o reino podia manipular sombras. E Kellen era uma delas. Ela havia lutado. Sozinha e acabada de dar à luz, ela havia lutado e vencido. Orgulho feroz inundou através dele, seguido por vergonha aguda. Ela não deveria ter estado sozinha. Ele deveria ter estado ao lado dela. Ele seguiu o rastro de sangue. Levou-o a uma fortaleza antiga meio desmoronada escondida em vale profundo. Luz de fogo bruxuleava através de fendas nas paredes de pedra. Dristan desmontou e se aproximou a pé, cada sentido hiperalerta. Podia cheirar lobos aqui, 1 dúzia pelo menos. E sob esses cheiros, um aroma que fez seu coração parar. Kellen. Ele se lembrava agora, completamente. O cheiro dela, pinho selvagem e chuva de verão, e algo exclusivamente dela. Estava impregnado em cada respiração que ele tomava, chamando-o para casa. Dristan estava a 3 metros da entrada quando um lobo emergiu das sombras. Fêmea, antiga, com cicatrizes rituais marcando seu rosto. Você, ela disse, olhos prateados brilhando com reconhecimento e raiva. O rei alfa que esqueceu sua própria mate. Onde ela está? Dristan exigiu. Kellen. Onde está ela? Por que deveria dizer a você? Você a rejeitou. Escolheu outra. Deixou-a fugir grávida e sozinha. Eu estava sob maldição. As palavras explodiram dele. Eu não sabia, não conseguia lembrar. Mas agora lembro, e eu preciso vê-la. Por favor. A loba o estudou por longo momento. Então, surpreendentemente, ela se afastou. Entre. Mas se você a machucar novamente, maldição ou não, eu pessoalmente arrancarei seu coração. Dristan entrou na fortaleza. E lá, ajoelhada perto do fogo com 2 bebês dormindo em seus braços, estava Kellen. Ela estava mais magra do que ele lembrava. Pálida. Havia sombras escuras sob seus olhos e sangue seco manchando sua roupa. Mas quando ela ergueu os olhos e encontrou os dele, ainda era a mulher mais linda que ele já vira.
Kaylin, ele sussurrou. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele com expressão que mesclava dor e raiva e desejo desesperado em medidas iguais. Eu me lembro. Drystan continuou, dando passo tentativo em direção a ela. Eu lembro de tudo. Os encontros secretos, as promessas, a noite que você me disse que estava grávida. E eu lembro. Sua voz quebrou. Eu lembro de olhar direto através de você durante a cerimônia, de escolher aquela bruxa, de deixar você fugir. Você se lembra? Kaylin disse calmamente. Muito calmamente. Que conveniente, agora que passou. Agora que não importa mais. Importa, ele insistiu. Importa porque eu vou passar o resto da vida compensando. Porque eu vou destruir aqueles que fizeram isso com nós. Porque você é minha amante, Kaylin. E essas crianças... Ele olhou para os bebês dormindo. Elas são nossas. Nossa família. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Kaylin. Lágrimas de 6 meses de dor finalmente se derramando. Você escolheu outra, ela sussurrou. Na frente de todos. Olhou através de mim como se eu não existisse. Eu sei. Drystan se ajoelhou diante dela, mantendo distância respeitosa. E vou carregar essa culpa até o dia que eu morrer. Mas Kay estava sob maldição. Você tem que acreditar que eu nunca teria escolhido isso. Você deveria ter sido forte o suficiente para resistir, ela disse, voz quebrando. Para se lembrar de mim. Eu tentei. Ele estendeu a mão lentamente, dando a ela tempo para recuar. Quando ela não o fez, seus dedos tocaram gentilmente o pulso dela. A marca de mate, ainda rachada, ainda sangrando, queimou sob seu toque. Veja o que a maldição fez. Kaylin olhou para baixo enquanto ele cuidadosamente desembrulhava o pano manchado de sangue. A ferida sob era terrível. A lua crescente que deveria ser tatuagem delicada estava rasgada em carne viva, sangrando lentamente. Isso não é rejeição natural, Drystan disse, raiva fazendo sua voz tremer. É destruição ativa. Serafine estava tentando apagar nosso vínculo completamente. E quase conseguiu, Kaylin sussurrou. Mas não conseguiu. Ele pressionou a testa contra a dela, respirando seu cheiro. Nós sobrevivemos. Você sobreviveu. E agora vou consertar isso. Como? Ela puxou para trás, olhos procurando os dele. Como você conserta meses de dor? Como conserta me fazer acreditar que era invisível para você? Eu não posso. Drystan admitiu. Não completamente. Mas posso começar fazendo isso certo, completando o vínculo adequadamente, anunciando você como minha rainha, dando a nossos filhos o nome e proteção que merecem. Um dos bebês, o menino, se mexeu em seus braços, pequeno punho se apertando. Filho, Drystan respirou. Deixa eu... Posso segurá-lo? Kaylin hesitou. Então, lentamente, estendeu o bebê. No momento em que Drystan tocou seu filho, o vínculo de sangue acendeu como estrela. Ele ofegou com a intensidade, sentindo a pequena vida, a magia nascente, a força selvagem já crescendo. Ele é perfeito, sussurrou, olhos ardendo com lágrimas. Eles... Kaylin o corrigiu suavemente, revelando a bebê de cabelos prateados. Gêmeos. Gêmeos. Drystan olhou de um filho para o outro, algo feroz e protetor rugindo através dele. Nossas crianças. Ele ergueu os olhos para Kaylin. Deixa eu consertar isso. Deixa eu te levar para casa. Valdren não é minha casa. Ela disse cansada. Não mais. Então vou fazer de novo. Sua voz estava firme agora. Certa. Vou expulsar os traidores. Vou queimar cada traço de corrupção deles do castelo. E vou reconstruir um lar digno de você. Digno de nós. Kaylin o estudou por longo momento. Então, suavemente, ela tocou o rosto dele. Você realmente se lembra? Ela sussurrou. Cada momento, ele confirmou. E vou passar os próximos 100 anos provando a você que nunca vou esquecer novamente.
Ela exalou um suspiro trêmulo. E finalmente, permitiu-se cair em seus braços, bebês seguros entre eles, enquanto 6 meses de separação forçada finalmente, devastadoramente, terminava. A jornada de volta para Valdren levou 4 dias. Não porque Driston permitisse um ritmo mais lento, ele teria galopado sem parar novamente se pudesse. Mas Kaelen havia acabado de dar à luz. Ela precisava de descanso, de cura, de cuidado que ele estava desesperado para oferecer, mas que ela ainda aceitava com hesitação cautelosa. 6 meses de dor não desapareciam com uma única conversa. Driston entendia isso. Mas compreensão não tornava mais fácil ver a forma como ela se encolhia sutilmente quando ele se aproximava muito rápido. A forma como seus olhos se tornavam distantes quando ele tocava seu pulso ferido. A forma como ela segurava os bebês mais apertados sempre que ele os pegava, como se parte dela ainda temesse que ele desaparecesse novamente. Ele tinha quebrado algo precioso entre eles. E reconstruir ia requerer mais do que palavras. O exército que Driston havia mobilizado os alcançou no 3º dia. 500 guerreiros fortemente armados, suas expressões oscilando entre choque e reverência quando viram sua rainha. Porque foi assim que Driston a apresentou, imediatamente e sem rodeios. Esta é Kaelen, ele anunciou aos soldados reunidos, ela de pé ao lado dele segurando a bebê enquanto ele segurava o menino. Minha verdadeira Mate, sua rainha. E estes são meus herdeiros. Qualquer um que questionar a legitimidade deles responderá a mim pessoalmente. Ninguém questionou, especialmente não quando viram a marca de Mate rachada no pulso de Kaelen. Não quando sentiram o vínculo de sangue pulsando através dos gêmeos. E definitivamente não quando Driston mudou para a forma de lobo e deixou os bebês, apenas 5 dias de vida, tocarem seu focinho, e ambos riram com deleite ao invés de medo. Essas crianças conheciam seu pai, mesmo que sua mãe ainda estivesse aprendendo a confiar nele novamente. Eles chegaram a Valdren ao pôr do sol do 4º dia. Kaelen ficou tensa quando os portões da capital apareceram à vista. Driston sentiu através do vínculo quebrado, medo, raiva, memórias dolorosas de sua última vez aqui. Eu não vou deixar ninguém te machucar, ele disse baixinho, movendo seu cavalo mais perto do dela. Nunca mais. Você não pode prometer isso, ela respondeu. Mas seus dedos se apertaram nas rédeas. Eu não pertenço aqui, Driston. Nunca pertenci. Você pertence ao meu lado, e meu lado é em qualquer lugar que eu estiver. Ele pausou. Mas se você quiser ir embora depois que tudo se acertar, se quiser voltar para as montanhas, criar nossos filhos longe de política e traição, eu irei com você. Abdicarei se necessário. Ela virou para olhá-lo, olhos arregalados. Você não fala sério. Falo, e ele falava. O trono não significa nada se custar você, se custar nossa família. Algo suavizou em seu rosto. Não perdão, ainda não. Mas aceitação de que ele estava tentando, de que ele falava sério. Vamos ver o que acontece. Ela finalmente disse. Primeiro, lidamos com os traidores. Malik e Serafim haviam sido mantidos nas masmorras, como Driston ordenara. Mas quando eles cavalgaram através dos portões do castelo, foi para encontrar caos. Serafim havia escapado. Como? Driston rugiu para o capitão da masmorra, que estava sangrando de uma dúzia de cortes profundos. Magia, majestade. O homem ofegou. Ela começou a cantar. Palavras que não eram palavras. E as sombras se moveram. Elas se levantaram e nos atacaram. E quando conseguimos ver novamente, ela tinha ido embora. Magia de sombras. Igual a de Kaelen. Exceto que a versão de Serafim era corrompida, retorcida por anos de rituais proibidos. E Malik? Driston exigiu. Ainda preso, senhor. Mas ele está rindo, só rindo e dizendo que já é tarde demais. Tarde demais para o quê? Driston estava prestes a descer as masmorras para arrancar respostas de Malik, quando um dos guardas irrompeu no pátio.
Majestade, o templo. Ela está no templo. É claro que estava. Onde mais Serafine iria para o confronto final, senão o lugar onde tudo começara? Fique aqui. Drystan disse a Kailen, passando seu filho de volta para ela. Fica com as crianças. Deixa eu lidar com... Não. Sua voz era aço. Ela tentou me matar. Tentou matar nossos bebês. E ela destruiu 6 meses da nossa vida juntos. Kellen virou para Cira, que havia cavalgado com eles desde as montanhas. Cuida deles. A loba antiga assentiu, pegando os gêmeos com mãos gentis. Com minha vida, pequena guerreira. Kellen desmontou, movendo-se com determinação que desmentiu o fato de que ela havia dado à luz menos de uma semana atrás. Drystan viu sombras se enrolarem ao redor de seus dedos, respondendo à sua emoção. Sua mate era magnífica quando estava com raiva. Eles correram para o templo da lua cheia, 50 guerreiros em seus calcanhares. Mas quando as portas massivas se abriram, Serafine estava sozinha no altar, vestindo os mesmos robes brancos que usara durante a cerimônia de escolha, cabelos prateados soltos ao redor dos ombros. Sorrindo. Bem-vindos, ela disse, voz ecoando através do espaço vazio. Eu me perguntava quanto tempo levaria. Acabou, Serafine, Drystan disse, descendo o corredor central. Kailen se movia ao lado dele, perfeita sincronia. Você perdeu. A maldição está quebrada. Kailen está viva. E você vai responder por seus crimes. Meus crimes? Serafine riu, o som tilintante e louco. Meus crimes foram tentar salvar este reino de uma aliança patética. Olha para ela. Ela apontou para Kellen. Uma guerreira sem título. Uma pária. Filha de um traidor executado. Meu pai não era traidor. Kellen a interrompeu calmamente. Ele foi incriminado pelo seu pai, Lord Aldrich, que queria as terras da minha família. Isso fez Serafine pausar. Você não pode provar. Posso. Kellen subiu os degraus, não parando até estar face a face com a sacerdotisa. Passei 6 meses nas Montanhas Sombrias. Sabe quem mais está exilado lá? O antigo arquivista do conselho. O homem que foi forçado a falsificar os documentos que condenaram meu pai. Ela sorriu, frio e sem humor. Ele estava muito feliz em testemunhar. Em troca de perdão real, é claro. O rosto de Serafine contorceu de raiva. Não importa. Mesmo que seu pai fosse inocente, você ainda é nada comparada a mim. Eu sou suma sacerdotisa da Lua Negra. Eu comando o poder que você não pode imaginar. Eu comandei sombras para massacrar 2 dúzias de seus caçadores. Kailen a cortou. 5 dias após dar à luz gêmeos, enquanto estava sangrando e meio morta. Então não me fale sobre poder, bruxa. Serafine sibilou, e a temperatura no templo caiu 20 graus em um instante. Geada se espalhou pelas paredes. As velas apagaram, e das sombras ao redor do altar, formas começaram a surgir. Lobos de sombra. Mas não como os que Kailen havia conjurado em defesa. Estes eram retorcidos, corrompidos, com olhos que ardiam em vermelho ao invés de brasa dourado. Você quer ver poder? Serafine gritou. Eu vou mostrar poder. As criaturas de sombra atacaram. Drystan mudou instantaneamente, seu lobo rugindo desafio enquanto ele se lançava para encontrá-los. Seus soldados se espalharam, tentando flanquear, mas as criaturas eram rápidas, mortais, feitas de pesadelos ao invés de carne. E Kailen ficou absolutamente imóvel. Fechou os olhos, respirou fundo. E quando os abriu novamente, eles estavam brilhando violeta puro. Não âmbar como o lobo típico, violeta, como sua filha. As sombras no templo responderam. Não as de Serafine, as de Kailen. Elas se levantaram das paredes, do chão, do próprio ar. E quando tomaram forma, eram magníficas. Lobos de sombra, sim, mas bonitos, majestosos, com pelagem que brilhava como luar e olhos que ardiam com luz de estrelas. As criações de Serafine eram corrupção. As de Kailen eram pureza. E quando as 2 forças colidiram, não houve competição. As sombras de Kailen
despedaçaram as de Serafine como papel. Elas fluíram através dos lobos corrompidos, purificando-os, desfazendo-os, mandando-os de volta para o nada de onde vieram. Em segundos, acabou. Serafine ficou sozinha no altar, tremendo, olhos arregalados com choque. Impossível. Meu poder. Você não pode. Seu poder, Kaelen disse calmamente, subindo os degraus finais, veio de décadas de rituais proibidos, de sangue derramado e vidas arruinadas. Ela estendeu a mão, e sombras se enrolaram ao redor de seus dedos, como animais de estimação obedientes. Meu poder veio de dar vida, de proteger meus filhos, de sobreviver ao que você tentou me fazer. Ela fechou o punho, e as sombras se apertaram ao redor de Serafine, não esmagando, apenas segurando, prendendo. Você tentou me apagar, Kaelen continuou. Tentou fazer com que o homem que amo esquecesse que existo. Tentou matar meus bebês antes mesmo de nascerem. Sua voz caiu para um sussurro letal. Mas eu ainda estou aqui. E você vai passar o resto de sua vida miserável vivendo com esse fracasso. Mate-me, Serafine cuspiu. Seja feito. Porque se você não matar, eu vou voltar. Vou destruir você. Vou roubar essas crianças e... Você não vai fazer nada, Dristan disse, tendo mudado de volta para a forma humana. Ele subiu para ficar ao lado de Kaelen. Porque você vai ser despojada de todo o poder, cada traço de magia, e então será exilada para o lugar mais distante do reino que eu conseguir encontrar. Você não pode tirar minha magia, Serafine disse, mas havia medo em sua voz agora. Não sem me matar. Observe. Dristan olhou para Kaelen. Juntos? Ela entendeu imediatamente. Pegou sua mão, a primeira vez que ela iniciou o toque desde que ele a encontrara nas montanhas, e através do vínculo quebrado, ainda frágil, mas crescendo mais forte, ela canalizou seu poder. Sombras e fogo lunar, misturando, entrelaçando, tornando-se algo novo. A magia fluiu de Kaelen para Dristan, e através dele para Serafine, e onde tocou, queimou, não carne, mas poder. Eles sentiram a magia dela se desfazendo, sendo arrancada, sendo apagada. Serafine gritou. Um som de pura agonia que ecoou através do templo. Quando acabou, ela desabou no chão. Apenas uma mulher, sem poder, sem propósito. Levem-na, Dristan ordenou aos guardas. Para as terras áridas ao sul. Deixem-na lá com água e comida suficiente para sobreviver uma semana. Depois disso, ela está por conta própria. As terras áridas. Onde o sol queimava implacável e nada crescia. Onde ela viveria e morreria em obscuridade, esquecida por todos. Justiça poética para alguém que tentara fazer outra desaparecer. Quando Serafine foi arrastada, ainda chorando, Dristan se virou para Kaelen. Malik ainda está nas masmorras. Você quer estar presente quando... Não. Ela balançou a cabeça. Deixa o conselho lidar com ele. Deixa haver julgamento adequado. Mas eu... Ela olhou para baixo, para a marca rachada em seu pulso. Eu preciso de algo mais. Qualquer coisa. Completa o vínculo. As palavras saíram em um sussurro. Da forma que deveria ter sido feito 6 meses atrás. O coração de Dristan saltou. Tem certeza? Porque podemos esperar. Até que esteja totalmente curada, até que... Eu cansei de esperar. Ela ergueu os olhos, e havia determinação feroz ali. Eu cansei de viver com este vínculo quebrado me rasgando por dentro. Eu cansei de me sentir pela metade. Então, completa. Agora. Dristan não precisava ser dito 2 vezes. Ali, no mesmo altar onde ele a havia rejeitado sob maldição, ele a puxou para seus braços. E desta vez, quando ele olhou para ela, realmente viu. Viu sua força, sua coragem, sua beleza não apenas física, mas da alma. Você é minha Mate, ele disse, voz rouca de emoção. Minha rainha, a mãe dos meus filhos,
E eu vou passar cada dia do resto da minha vida merecendo você. Kaelen puxou-o para baixo, lábios encontrando os dele em beijo que era fogo e ternura misturados. E quando ela puxou para trás, ela expôs o pescoço em submissão antiga, oferecendo-se. Dristan pressionou lábios ao pulso onde a marca rachava. Sentiu seu pulso bater contra sua boca. E então, gentilmente, ele mordeu. Não forte o suficiente para quebrar pele, mas forte o suficiente para a marca. O vínculo acendeu. Não foi como das histórias. Não foi fogo e explosão. Foi completação. Como respirar pela primeira vez. Como encontrar algo que você não sabia estar procurando sua vida inteira. Kaelen ofegou, suas mãos apertando seus ombros enquanto a marca em seu pulso começou a brilhar. Não com dor, com cura. Dristan observou em admiração enquanto as rachaduras se selaram, enquanto a carne rasgada se uniu, enquanto a lua crescente que marcava Kaelen como dele transformou-se em cicatriz prateada perfeita, curada, completa, eterna. Minha vez, Kaelen sussurrou. Ela empurrou-o contra o altar, e desta vez foi ela beijando trilha pelo pescoço dele, encontrando o ponto onde o ombro encontrava a garganta, e mordendo. Dristan rugiu com a intensidade disso. Sentiu seus dentes perfurarem pele. Sentiu seu próprio sangue sendo marcado, reivindicado. E sentiu o vínculo finalmente, completamente, irrevogavelmente se encaixar. Duas almas, um vínculo, para sempre. Quando ela puxou para trás, havia sangue em seus lábios, e no pescoço dele, uma marca que combinava com a dela. Lua crescente brilhando prata. Pronto, ela disse. E sorriu. Realmente sorriu, pela primeira vez desde que ele a encontrara nas montanhas. Agora você é meu. Sempre fui, ele respondeu. Só levou tempo para lembrar. Eles saíram do templo juntos, mãos entrelaçadas, marcas brilhando. E quando o povo de Valdren os viu, seu rei e sua rainha finalmente, verdadeiramente unidos, eles começaram a aplaudir. O julgamento de Malik aconteceu 3 dias depois. Foi rápido. Evidências eram esmagadoras. Testemunhas se apresentaram. Servos que haviam sido forçados a ajudar com rituais, soldados que haviam visto ele administrando as tinturas, o arquivista das montanhas que descreveu décadas de conspiração. Malik foi condenado à morte. Mas não morte rápida. Morte de traidor. Despojado de título, de nome, de qualquer honra. Executado ao amanhecer no mesmo lugar onde tantos inocentes haviam morrido sob conspiração de sua família. Dristan não assistiu à execução. Nem Kaelen. Eles tinham coisas melhores para fazer, como apresentar seus filhos ao reino. A cerimônia de nomeação aconteceu 1 semana após retorno. Todo nobre, todo alfa territorial, todo lobo de importância estava presente. E quando Dristan ergueu seu filho primeiro, o menino de olhos âmbar, e anunciou: Kyle Shadowborn, meu herdeiro, primeiro de seu nome. A multidão rugiu aprovação, e quando Kaelen ergueu sua filha, a bebê de cabelos prateados e olhos violeta, e anunciou: Lyra Shadowborn, minha luz, primeira de seu nome. As lágrimas escorreram livremente, porque este reino, que havia sofrido tanto, finalmente tinha esperança novamente. Finalmente tinha futuro. Os meses seguintes trouxeram cura. As colheitas começaram a crescer novamente, alimentadas por magia estável que fluía do vínculo de mate completado. Os lobos que haviam enlouquecido retornaram à sanidade, tranquilizados pela presença de seu alfa e lua verdadeiros. As fronteiras se fortaleceram conforme guerreiros que haviam desertado retornaram, querendo servir rainha que havia provado sua força e rei que havia provado seu amor. E no coração do castelo, em câmaras que Kaelen redecorara para parecer menos prisão e mais lar, uma família crescia. Kyle tinha os olhos de Dristan, mas o espírito feroz de Kaelen. Aos 3 meses, ele já estava tentando o shift, pequeno corpo tremendo com esforço, antes de finalmente, gloriosamente,
transformar em filhote de lobo perfeitamente formado. Lyra tinha a magia de Kaelen, mas a força de Dristan. Quando ela chorava, sombras dançavam nas paredes. Quando ela ria, a própria luz parecia brilhar mais. E Kaelen floresceu. A mulher que havia sido forçada a o esconder no passado, que havia fugido grávida e sozinha, que havia sobrevivido a 6 meses de exílio, ela agora governava ao lado de Dristan com graça e autoridade que faziam velhos conselheiros, que inicialmente questionaram sua adequação, baixarem cabeças em respeito. Ela era mais do que eles tinham esperado. Ela era exatamente o que o reino precisava. Uma noite, 1 ano após a cerimônia de escolha que quase os destruíra, Dristan encontrou Kaelen na sacada privada de suas câmaras. Ela estava olhando as estrelas, uma mão descansando na barriga onde ela havia sussurrado para ele apenas dias antes. Outro bebê estava crescendo. Pensando no quê? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Em como há 1 ano, eu pensei que minha vida tinha acabado. Ela respondeu calmamente. Pensei que perdi tudo. E agora? Ela virou em seus braços olhando para ele. Agora tenho mais do que jamais sonhei. Nós quase perdemos isso, Dristan disse. A culpa ainda aguda mesmo após meses. Se Serafine tivesse sido mais forte, se a maldição tivesse segurado, se você tivesse morrido dando à luz. Mas não morri. Ela pressionou dedos aos lábios dele. Nós sobrevivemos. Ambos sobrevivemos. E nosso amor foi forte o suficiente para quebrar maldições e reinos. Ele beijou-a então, ali sob luz de estrelas, com a marca de mate no pescoço dele pulsando em sincronia com a do pulso dela. 2 metades de um todo. Finalmente, eternamente, completadas. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Mesmo quando não conseguia lembrar, alguma parte de mim sabia. Alguma parte de mim sempre soube que você era meu destino. E você é o meu, ela respondeu. Mesmo quando você me esqueceu. Mesmo quando escolheu outra. Eu nunca parei de te amar. Lá dentro, os gêmeos dormiram em berços lado a lado. Kyle roncando suavemente. Lyra com pequeno punho fechado ao redor de sombra solidificada que ela havia conjurado como cobertor. Lá fora, Valdren se curava sob governo de rei e rainha, que haviam provado que nem traição, nem magia, nem separação podiam quebrar vínculo verdadeiro. E nas terras áridas ao sul, Serafine olhou para as estrelas através de cabana decrépita e chorou por poder que nunca teria novamente. Justiça havia sido servida. Amor havia vencido. E uma família que o destino quase rasgou foi forjada mais forte pelas chamas da adversidade. E assim termina a história de Kaelen e Dristan. Um amor que sobreviveu ao impossível. Maldições, traição, separação e até ao próprio esquecimento. Kaelen provou que nem a maldição mais poderosa pode apagar um vínculo verdadeiro. Ela perdeu tudo em uma noite, mas lutou até reconstruir algo ainda mais forte. Às vezes a gente acha que ser esquecido é o pior tipo de rejeição. Mas Kaelen mostrou que o amor verdadeiro sobrevive mesmo quando memórias são apagadas. E Dristan provou que um homem disposto a destruir seu próprio reino para encontrar sua amante não é fraco. É desesperadamente apaixonado. Eu quero saber de vocês. Se você estivesse no lugar de Kaelen, conseguiria perdoar? Conseguiria aceitar de volta alguém que te rejeitou publicamente, mesmo sabendo que foi por causa de uma maldição? Deixa aqui nos comentários. E se você acredita em amores que nenhuma magia consegue destruir, deixa um like neste vídeo. Muito obrigada por ficarem comigo até o final desta jornada. Até a próxima história.